aquilo que eu quero compartilhar com vocês é algo que o Senhor falou comigo. Eu já falei alguma coisa na sexta-feira, para aqueles que estavam na sexta-feira, mas hoje eu quero falar em outro aspecto. É a mesma coisa. Quando eu perguntei para Deus o que eu vou pregar no domingo, Ele disse, eu já te disse. Então eu quero compartilhar com vocês essa palavra. Eu estava em oração, eu estava conversando com Deus, e eu estava num questionamento com Deus sobre o ano de 2014, as situações. Deus havia me dado uma visão, e eu estava falando com Ele. E eu disse para Deus, nossa, foi tão difícil 2014, eu não sei para quantos, mas para mim foi tão difícil. E para mim foi um ano muito pesado, foi um ano muita pressão, muita ataques do inimigo. E eu disse para Deus assim, ainda bem que acabou o ano, ainda bem que acabou. E o Senhor, eu falei assim, nossa, mas foi tão difícil, parece que eu não andei, parece que eu me arrastei. E o Senhor falou assim para mim, olha filha, em 2014 eu quis começar a produzir em você paciência. Eu disse, paciência. Logo em mim, que sou a rainha da impaciência. Aí eu falei, tá bem, tudo bem. O Senhor conseguiu bastante, mas não muito, né? Mas pronto. Estou na escola do Senhor. E eu disse assim para ele, então, Senhor, se o Senhor em 2014 quis me produzir paciência, o que o Senhor quer produzir em mim em 2015? E o Senhor me falou que queria produzir em mim humildade. Eu disse, se 2014 foi feroz, 2015 então vai ser de tirar lasca. Humildade. Escusado é eu perguntar, dizer para Deus, não preciso disso, isso é conversa só para quem não conhece Deus, que Ele nos conhece tão bem. E eu disse assim, nossa, vai ser um ano abençoado. Ele me falou isso numa quinta-feira, que Ele queria produzir em mim humildade. Quando foi no sábado da mesma semana, eu levei uma facada tão grande, uma situação, que se fosse em outros tempos, tinha arrebentado comigo. E aquilo me doeu tanto, que eu pensei, Deus, era só o que faltava para acabar com tudo. No sábado. Mas eu lembrei dessa conversa que eu tinha tido com o Espírito sobre esta situação. E eu disse, mas para eu me tornar humilde, agora eu levo essa humilhação. O golpe foi mesmo um golpe terrível. Eu não sei se o golpe era para ser fatal. Se era, não alcançou o objetivo dele. Porque eu estava bem preparada para aquele golpe. Mas quando eu fui aos pés do Senhor, eu disse, Senhor, o Senhor disse que eu tenho que ser humilde. E agora me acontece isto. E a resposta que Ele me deu foi muito clara, muito linda. E Ele disse assim, a ostra, quando é ferida, produz pérolas. E Ele disse assim para mim, produza pérolas. E eu disse, hã? Quer dizer, eu levo uma facada e agora vou produzir pérolas? Mas eu sempre soube que a ossa ferida produz pérola, mas não era algo que tinha trazido alguma luz no meu entendimento. Eu fui pesquisar e fui ver que realmente a ostra, quando alguma grãozinho de areia entra no seu interior e machuca o seu interior, ela solta um líquido chamado nácar,
e vai envolvendo aquela pedrinha, vai envolvendo e vai formando uma pérola. A pérola nada mais é do que uma ferida cicatrizada. E nós gostamos da pérola. Eu gosto de pérolas. Amo pérolas. Mas você veja bem, o Senhor falou comigo o seguinte: produza pérolas. E eu fui ver que a ostra é um molusco. E ela é a única que acontece isso com ela. Quando é ferida, produz pérola. Quando os outros animais da mesma espécie da ostra são feridos, eles liberam um líquido tão amargo que acaba por não matar aquilo que foi injetado e ainda acaba fazendo ele todinho morrer. Aí o Senhor começou a ministrar no meu coração. O Senhor começou a ministrar no meu coração acerca daquilo que pode atingir o nosso interior. As coisas que o inimigo lança, as coisas que a vida lança, as situações que nós temos de incompreensão da vida e que no nosso interior podem produzir mágoas, ressentimentos que vêm acabar por nos enfermar inteiro. Ou quando nós somos atacados, nós conseguimos liberar algo de Deus chamado perdão e produzir pérolas. Irmãos, eu fiquei embriagada com o que Deus foi falando, foi ministrando. Eu vou tentar compartilhar um pouco com vocês disto. E depois o Senhor me deu um outro entendimento acerca daquilo que o Espírito Santo produz. Quando ele disse para mim assim, olha, a ostra ferida produz pérola, ele me deu essas duas frases. Ele me deu essa frase, quando a ostra é ferida, ela produz pérola. E logo depois, eu estava meditando naquilo, o Senhor falou claramente no meu espírito, mas o Espírito produz. E eu, Abram lá nas vossas Bíblias, no livro de Gálatas, capítulo 5. Eu vou ler na linguagem viva, porque eu fui procurar qual linguagem usava a palavra produz. Alguns de vocês vão ter o Espírito Santo, mas aqui na linguagem viva, diz o Espírito Santo, capítulo Gálatas 5, 22. Quem tem a linguagem viva, quem não tem, pode comprar também, porque temos ali para vender. Mas na linguagem viva, o mesmo versículo que na linguagem Revista Corrigida diz o fruto do Espírito tá bem? O fruto do Espírito na linguagem, ali está, o fruto do Espírito o amor, o gozo, a paz, certo? Mas na linguagem viva vai estar escrito bem assim, mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós. Alguém tem essa linguagem aqui que eu estou lendo? Linguagem viva, da Bíblia Viva. Ela diz, ele produzirá em nós. A português de Portugal, do Português para Todos, diz produz. Tá bem? O Espírito produz. Alguém tem essa linguagem? Alguém tem linguagem de hoje? O Espírito, diz lá, Joaquim. O Espírito? Pelo contrário, o Espírito produz. Tá? A linguagem de Português para Todos diz o Espírito produz. Certo? Aqui diz, quando o Espírito controlar as nossas vidas, ele produzirá. Ele produzirá. Agora, olhem aqui para mim uma coisa. A oliveira produz azeitona, certo? Agora eu pergunto para você, se você fosse uma azeitona,
pendurada lá na árvore. No tempo certo, na hora certa, você está lá, uma azeitona bem bonitinha. E, de repente, o agricultor vai lá e te colhe, te leva para um lugar e te espreme, até você virar azeite. Esmaga. Como é que você, senhora azeitona, ia dizer o quê? Pra quê? Por quê? Agora vamos recapitular. O fruto da oliveira é a azeitona. Mas o que é mais importante? A azeitona ou o azeite? O que é mais valioso? O azeite. Mas o azeite sai da... Mas quando a azeitona nasceu, ninguém disse para ela que ela ia virar azeite. Certo? Vamos para a uva. A parreira produz uva. A uva, só a uva bonita, aquele cacho tão lindo. E se você fosse um cacho de uva bem bonito, bem lindo, de repente vai lá o agricultor, colhe a uva e pisa, até virar vinho. Você que fosse uma uva dessa pisada ia dizer, mas pra quê? Por que eu estou sendo pisada? Só que o produto final é um bom vinho. E o que é mais valioso? O vinho ou um cachinho de uva? O vinho. Precisa de muito cachos de uva para se formar um bom vinho. Então, vocês vejam bem. A oliveira produz. Se você disser assim, o azeite vem da oliveira. É verdade. Ela produz um fruto que gera o outro. A mesma coisa a parreira. Gera a uva que vai gerar os vinhos e não só o vinho e os seus derivados. Agora, você sabe que isso é um processo natural da terra, tá? Isso é um processo natural. Em nós, eu e você, que somos todos descendentes de Adão e Eva, olha aí para o seu lado, tem um descendente de Adão e Eva aí do teu lado. Ele é teu parente através de Adão e Eva. Ele é seu primo, seu tio, né? Que através de Adão e Eva, todo mundo é irmão. Todos nós nascemos com uma natureza carnal. Todos nós, a Bíblia diz que nós nascemos em pecado. A Bíblia diz assim que em pecado nos concebeu a nossa mãe. Certo? Tem um outro versículo da Bíblia que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, naturalmente, em nós, na natureza carnal, o que é que nós produzimos? Pecado. Nós produzimos Gálatas 5,19, aquelas obras ali. Nenhum de nós faz curso de como ser ladrão. Como aprender a mentir. As crianças pequeninas mentem descaradamente. Quem foi que lhes ensinou? Porque a nossa natureza produz. A natureza carnal, a natureza natural, o homem natural, ele produz essas coisas. É muito difícil para a gente arranjar uma boa briga? Não. Basta não olhar para a gente. Ou se olhar demais. Porque tem uns que é porque olha e tem outros que é porque não olha. A nossa natureza está viva. O homem natural, é normal que o homem natural venha produzir coisas más. Certo? É natural. Se você disser assim, olha, os nossos políticos são isso, aquilo. É natural. É normal. Anormal é um filho de Deus estar lá fazendo o mesmo que os outros. Isso é anormal. Mas, naturalmente, ninguém se escandaliza. Ninguém se escandaliza quando o homem natural faz aquilo que ele é. É normal. É normal. O pecado está com eles. Eles nem têm noção do pecado. Alguns estão vivendo no pecado, estão diariamente, mas está tudo normal para eles. Quando nós não tínhamos a revelação do Senhor Jesus em nós, nós também vivíamos no pecado e estava tudo certo.
É ou não é? Você fazia muitas coisas que hoje você condena, mas no tempo que você fazia, você não sabia, porque você estava agindo na sua carnalidade. Eu digo para vocês uma coisa. As obras que as pessoas têm naturalmente, as pessoas irão produzir. Gálatas 5,19, na linguagem viva, diz assim: eles irão produzir pensamentos impuros, ansiedade pelo prazer carnal, idolatria, feitiçaria, isto é, incentivo à atividade dos demônios, ódio e luta, ciúmes e ira, esforço constante para conseguir o melhor para si próprio, queixas e críticas, o sentimento de que todo mundo está errado, menos aqueles que são do seu próprio grupinho. E haverá falsa doutrina, inveja, assassinato, embriaguez, divisões ferozes e toda essa espécie de coisa. O homem natural produz isso. Tá? Não venha me dizer que a cabeça de um homem natural é uma cabeça limpa. Porque quando eles olham para nós, os olhos deles só faltam saltar para cima da gente. O olho dele é podre. Porque ele está todo podre. Certo? Apóstolo Paulo diz uma coisa. Nesse mesmo versículo. Vou dizer-lhes novamente, como já fiz antes, que todo aquele que levar esse tipo de vida não herdará o reino de Deus. Diga lá, não herdará o reino de Deus. O homem natural não herdará o reino de Deus. Porque a Bíblia diz que nós não conseguimos alcançar Deus através da nossa natureza carnal. Nós precisamos passar por um processo de transformação. Mas acontece que esse homem, um dia, este homem que estava, aliás, nessa situação, Deus viu que esse homem, apesar de matar cordeiros, apesar de matar touro, fazer tudo aquilo, aquele homem continuava sendo mau. Ele colocou uma lei tão grande, e ele fazia tudo, mas ele continuava sendo mau. Então, nosso Pai, que é lindo, maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, decidiu, teve um plano bom. Ele disse assim: eu vou resgatar o homem. Eu vou providenciar a cura para o homem. Sabe, lá no Brasil nós temos um instituto chamado Instituto Butantan. O Butantan tem toda espécie de vacina contra veneno de cobra. Porque o Brasil é um celeiro de cobra. A Amazônia tem cobra de tudo. Olha, só falta ter cobra andando de pé, porque o resto tem tudo. Voam nas árvores. Tem umas que correm mais que a gente. Tem aquelas grandonas que engole boi e engole a gente também, né? Nós temos, mas lá no Instituto Butantan, em São Paulo, você tem a vacina para todas elas. Sabe por quê? Porque dentro da cobra tem veneno, mas tem também o antídoto para a cura. Para a cura. E você vai ser curado de uma picada de cobra com o próprio veneno da cobra. É estranho. É coisa de Deus. E sabe o que Deus fez? Deus foi e providenciou a cura, mas para ele trazer cura para mim e para você, ele precisava trazer outro que era igual a nós. Então ele mandou Jesus. Ele só tirou o veneno de Jesus. O veneno natural. Jesus tinha sangue de Maria. E Maria só é a incubadora. O sangue de Jesus era genuíno, não era igual ao meu e teu. Jesus, ele podia ser a cura do mal que estava em nós, porque ele não tinha o nosso mal. Aliás, o sangue dele é que nos cura e que arranca de nós o pecado. Porque conosco, com Jesus, o pecado não é só apagado como era no Velho Testamento. Conosco é arrancado. Nós ficamos livres daquele pecado. Nós ficamos completamente livres, porque Jesus é a cura para o homem natural. E este homem natural, ele recebe Jesus. Quando ele recebe Jesus, ele recebe agora a vacina.
Ele recebe agora a dose que ele precisava do remédio que vai lhe curar do pecado. Mas Jesus andou com os discípulos, e os discípulos andaram com Jesus, e as coisas foram muito boas, mas não houve ali tanta transformação. Então o Senhor Jesus foi, ele morreu, ele cumpriu sua missão e ele subiu aos céus, mas ele disse assim, olha, quer saber de uma coisa? Antes Deus deu uma lei para vocês viverem, vocês não conseguiram. Eu estou aqui falando, vocês pouco alcançaram. Mas eu vou para o meu Pai e vou lhes enviar o Espírito Santo que vai andar dentro de vocês. Porque todo aquele que recebe Jesus, recebe o Espírito Santo dentro dele. Queridos, o Espírito Santo dentro da gente é o antídoto para todo e qualquer pecado que a natureza humana tenha. Porque ele está lá dentro. E a Bíblia diz o seguinte. A Bíblia diz uma coisa linda. Quando o apóstolo Paulo diz assim, olha, lá em João 3,16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce, né? Olha, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este foi o primeiro plano. O segundo plano, nós vemos lá em Romanos 11, do 17 ao 24. Eu acho tremendo isso. Jesus disse assim, sem mim nada podeis fazer. O apóstolo Paulo disse que quando o galho foi quebrado, nós somos enxertados na oliveira. E nós somos enxertados ali. E quando nós fomos enxertados na oliveira verdadeira, que é o Senhor Jesus Cristo, nós recebemos dele vida e da sua seiva. Nós fomos, agora nos tornamos participantes da raiz e da seiva da oliveira. No versículo 24 diz, se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza, enxertando-a na oliveira. Esse assunto aí é meio engraçado. Quem gosta de ler a Bíblia, eu às vezes lia isso, esse negócio, nós éramos zambujeiro bravo. Tem uma linguagem de zambujeiro bravo. E você foi enxertado na oliveira verdadeira. Quer dizer, só os agricultores e aqueles que trabalham com a terra entendem bem essa linguagem, mas como o Senhor colocou isso tão clarinho para a gente entender, para o homem todo a gente entender. Foi isso que Jesus fez. Quando nós recebemos Jesus, nós agora somos enxertados nele. A raiz dele vem para nós, a vida dele começa a entrar. É como se nós fizéssemos transfusão de sangue com Jesus. O sangue de Jesus começa a entrar nesse braço, mas ele precisa passar no corpo todo. Ele precisa eliminar todo o veneno no nosso corpo para que nós possamos ter o verdadeiro sangue do Senhor Jesus a jorrar nas nossas veias. Querido, mas sabe o que acontece? Aí entra o trabalho do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que nós somos enxertados, e uma vez enxertados em Cristo, a vida de Cristo, a natureza de Cristo passa a ser a nossa natureza. A Bíblia chama isso de novo nascimento. Se nascemos em Cristo, recebemos seu Espírito, e o seu Espírito produzirá em nós. Quando eu e você recebemos a Jesus, o Espírito vem habitar conosco. E durante um tempo, o Espírito no nosso interior, ele trava uma luta muito grande até que a gente dê espaço para ele. Até que a gente dê espaço. Você sabe que o Espírito Santo, quando entra em nós, quando ele encontra a guarida no coração do homem, ele começa agora a produzir uma nova natureza de dentro para fora. Ele começa a produzir em nós essa nova criatura. Ele começa a mudar o nosso modo de ver, ele muda os nossos sonhos, ele muda os nossos pensamentos, ele muda os nossos sentimentos. Nós já não somos aquelas pessoas cheias de ódio, aquelas pessoas cheias de mágoa, mas nós já experimentamos do perdão de Deus, então agora nós somos pessoas perdoadoras. Amém? Porque a natureza do Senhor começa a se manifestar em nós. Diga aí para o seu irmão, a natureza de Cristo.
precisa se manifestar em você. Vejam que quem produz coisas boas em nós, em mim e você, é o próprio Espírito Santo de Deus. Eu e você, se formos produzir algo, vamos produzir algo muito mal. Mas o Espírito Santo, ele produz em nós coisas tremendas. Eu gostaria que você abrisse na carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Nosso irmão Pedro, que depois de tantos anos, se batendo, começou a entender e escreveu uma carta que é fantástica, que é 1ª e 2ª Pedro. Quem nunca leu, leia numa sentada. Se você não entender, leia de novo. Se não entender, leia de novo. Vai lendo, até um dia que você vai entender. O capítulo 1, versículo 3, da minha linguagem, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Ele nos gerou, diga, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O verso 6 diz: Nisto vos exultais, ainda que no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Olha aqui para mim. A partir do momento que Jesus entrou em mim e você, o Espírito Santo entrou em nós. O Espírito Santo vai levar a gente para um lugar muito bom. Ele vai levar a gente num lugar muito fantástico. Porque o trabalho do Espírito Santo é purificar e limpar a noiva para a volta do Senhor Jesus Cristo. Então ele tem que arrancar do meu interior toda a maldade que eu tiver. Ele vai arrancar de dentro de mim todo o mal. Ele vai arrancar de mim toda a inveja, toda a murmuração, toda a crítica, todo pensamento impuro. Ele vai toda aquela lista de coisas que a carne produz. O Espírito agora vai começar a trabalhar, mas para arrancar de dentro de nós o que não presta, nós passamos por provações. Aí o apóstolo Pedro diz assim: vocês deviam estar felizes porque vocês estão na prova. Agora eu pergunto para vocês: quem está feliz na prova? Você está feliz, irmão? Está na prova. Está feliz? No Brasil nós falamos muito isso. Como é que você está, meu irmão? Estou na prova. Como é que você está, meu irmão? Estou na prova. Irmãos, apóstolo Pedro diz assim: olha, vocês fiquem bem felizes quando vocês estiverem na prova. Vamos voltar lá para a azeitona, né? A azeitona, enquanto ela é azeitona, ela só é uma azeitona, certo? Mas quando ela é esmagadinha, bem esmagadinha, ela vira azeite. Agora, eu e você, naturalmente, não somos nada. Mas quando o Espírito Santo entra dentro de nós, ele vai começar ele põe a gente numa prensa assim, ó, e vai apertando até sair tudo que é podre que tem dentro de nós. Aí quando a gente está na luta, a gente está, ai Deus. Irmãos, a Bíblia diz que não há prova, não há nenhuma provação que nós não possamos suportar. Mas a minha é grande demais. É do tamanho que você suporta. E outra coisa, não há uma prova que eu e você não precisamos passar. Mas eu fui humilhado. Mas eu fui enganado, eu fui caluniado. Tudo isso não era para te humilhar, que o Senhor permitiu. Não era para te deixar lá embaixo, que o Senhor permitiu. Não era para isso que o Senhor permitiu que você passasse por esse vale. O objetivo do Senhor é que do outro lado de lá, a gente venha produzir pérolas. Porque o fruto do Espírito nada mais é do que pérolas, irmãos. Querido, pensa. Nós que não sabíamos amar,
Mas quando a gente passa uma prova, e nós somos testados no nosso amor. Eu pergunto para você, sabe como é que você é testado no amor? Quando você tem uma pessoa que te detesta do teu lado. É bom, não é? Olha aí do teu lado, a pessoa que está do teu lado é teu amiguinho. É tão bom, né? Tão amigo. Agora vamos mudar os lugares, vamos sentar os inimigos. Senta do lado do teu inimigo. Senta do lado dele. Anda com ele. Come com ele. Trabalha com ele. Trabalha. Tem gente que o patrão é o maior inimigo. Mas por que Deus te deu um patrão terrível? Tem mulher que saiu da casa do pai porque o pai era terrível. Aí casou com um marido mais terrível ainda. Aí ela não entende mais por que eu já tinha um pai que era mau. E agora eu tenho um marido que é mau. E daí gera filhos que são maus. Tudo mau. O que é que Deus está querendo te ensinar? O que é que o Espírito quer que você produza no meio disso tudo? Os filhos que tiveram problemas na casa do pai e venceram os problemas na casa do pai, dificilmente terão problemas na sua casa. Porque já aprenderam a vencer lá com o papá, com a mamãe. Porque depois que a gente sai da casa da mãe, a gente tem uma sogra. E tem gente que a sogra é uma maravilha de sogra. Mas se você não venceu com a tua mãe, dificilmente você vai vencer com a sua sogra. Agora, quem venceu os problemas lá com a mãe, já sabe, aguenta a sogra também. Que a sogra é mãe do teu marido. É perfeita? Claro que não é mãe do teu marido. E nunca vai ser sua mãe, vai ser sempre sua sogra. Vai ser sempre. E se ela tiver que brigar, ela vai brigar com você, nunca com o filho dela. Nunca. E quando você for sogra, você vai fazer a mesma coisa. É tão simples quanto isso. Meus queridos, para que gere-se fé no nosso coração, nós vamos passar por um vale. Nós vamos passar por vários vales até formar a pérola necessária dentro de nós. Mas uma coisa a Bíblia diz: o Espírito Santo produz. Essa pessoa feliz do teu lado, ela não era feliz assim. Mas o Espírito Santo produziu alegria no coração dela. E a alegria que ela tem hoje não é uma alegria que ela simplesmente passou, é porque ela passou por uma angústia muito grande, mas ela no meio da angústia aprendeu a ser feliz. Sabe por que muitos passam pelo desemprego? Porque no desemprego ele vai aprender a se virar. Ele vai gerar pérola. Tem pessoas que entraram no desemprego e viraram empresários, porque eles aprenderam a fazer coisas e vender. Virou pérola. E existem situações que o Espírito Santo, quando nós somos atingidos, você no seu interior pode agir como a ostra. Ou você pode enfermar e ficar todo venenoso e xingar o mundo, e o mundo não presta, e o outro não presta, e ninguém presta, e todo mundo é podre. Na verdade, a pessoa não vê que ela está enferma da cabeça até o pezinho, até o cabelo está doente. Mas a ostra, ela se protege de tal maneira que ela forma uma linda pérola e fica uma ostra linda do mesmo jeito. Olha lá que linda. Aquilo ali não é uma pérola, não é uma ostra, é só uma figura. Mas, queridos, o Espírito Santo dentro de mim e dentro de você é o que eu e você precisamos para produzir pérolas. Você não precisa de mais nada. Você sozinho não vai produzir nada. Mas se o Espírito Santo entrar em você, ele vai produzir pérolas. Essas provações são para que a prova da nossa fé. A prova, vejam lá, continue lá em Pedro. Eu não terminei o versículo, temos que terminar. Versículo 3, continuando aqui, ele vai dizer que a provação é para a prova da vossa fé. Quem ainda não foi provado na sua fé, vai ser provado. Vai ser provado.
Todos nós vamos ser provados na nossa fé. Todos nós. Pergunta aí para o seu irmão, já foi provado na sua fé, irmão? Já teve dia que você disse assim, será que Deus está comigo ou não? Essa semana eu escutei uma pessoa dizendo assim, Deus esqueceu de mim. E eu disse assim para ela, por que você não experimenta lembrar dele? Não foi Deus que esqueceu de você. Você que se afastou dele. E a pessoa continua afastada. Nós estamos tentando ver se ela lembra de Deus. Mas a prova da nossa fé. E Pedro continua dizendo assim, essas provações são para que a prova da vossa fé redunde. Quer dizer, venha se tornar para louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, quando nós somos provados, quando a gente passa por uma grande prova, o resultado tem que ser um resultado muito bom. Nenhum crente passa por provação e sai da provação derrotado. Você sai da provação vitorioso. E você vai dizer assim, eu precisava passar por esse vale, agora eu entendi. Os meus olhos se abriram. Irmão, nós nascemos cegos. Nós não vemos nada, nós não vemos o mal. Mas quando a gente passa por uma grande vale de angústia, de depressão, de solidão, daí a gente agarra em Deus e o Senhor começa a produzir em nós, os nossos olhos se abrem. E a gente glorifica o Pai, porque só o Pai que pode fazer uma coisa dessa na nossa vida. Queridos, você veja bem, o Senhor quer produzir em nós. E sabe, no verso 9 diz, recebendo o fim objetivo da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. O motivo de você ter fé é porque você quer ser salvo. Pergunta aí para o seu irmão, você quer ser salvo, meu irmão? Você está indo para o céu ou não? Estamos indo para o céu. Mas nós temos um caminho para chegar no céu, irmão. Ninguém vai, só alguns é que entra logo e já morre logo, né? Mas nós que entramos no caminho, nós estamos percorrendo o caminho rumo ao céu. Mas lá na entrada do céu, tem que ficar tudo para trás, tudo que não presta. Quando chegar lá, a Bíblia diz que nós vamos sendo transformados de glória em glória até chegarmos a ser a estatura de varão perfeito. Varão perfeito, nós vamos chegar na presença de Deus. Mas enquanto isso, a gente vai tirando um lixo aqui, outro lixo aqui, uma transformação aqui, outra transformação. De tempos em tempos nós somos transformados, de glória em glória. Já, se Deus transformasse a gente da noite para o dia, a gente morria. A gente depois não sabia nem quem a gente era. Mas Ele vai transformando conforme as provações, conforme a luta. Às vezes você diz assim, essa luta é tão grande, não vou suportar. De repente você passou pela luta. De repente você diz, opa, eu venci. E agora eu estou melhor, eu estou mais mansa, eu estou mais humilde. Eu já sei amar. Eu sei dizer, pô, irmã, você está tão bonita, irmã. Mas antes eu olhava, nariz todo, quer saber, interessa. Isso é a natureza normal. Mas a natureza de Cristo, a gente vê a beleza do irmão que está do lado. Olha para o seu irmão, não é tão bonito os irmãos são todos bonitos. Mas não é uma beleza natural, é a beleza de Cristo. É o olhar que nós temos do Senhor. O Espírito Santo é que produziu isso em nós. O Espírito Santo é que nos faz alcançar isso. Queridos, o Senhor, o Espírito Santo, ele vai... Eu usei uma palavra bem legal, gostei muito do que eu escrevi aqui. Eu estava escrevendo e fui dizer assim, o Espírito Santo irá nos levar a um processo de desmantelação. Olha que palavra bonita. Desmantelação da natureza carnal. Sabe o que é? Vai desmontar você inteirinho, até você perder toda a tua carnalidade. Eu não estou dizendo que eu não tenha. Ai, meu Deus, eu ainda estou na fila. E muita coisa tem que ser gerada em mim ainda. Eu ainda estou sendo desmantelada. Por isso que de vez em quando a gente leva uma facada. Sabe para quê? Para desmantelar. De vez em quando a gente tropeça e cai de cara no chão, quebra a cara, quebra os dentes, quebra tudo. A gente fica desmantelado no chão. Aí a gente pede ajuda ao Senhor para poder juntar os pedacinhos e ficar de pé. De vez em quando você passa uma calúnia que você acha, não. Daí você junta tudo lá e diz assim, não,
Para que eu vou me justificar? Eu já disse para vocês algumas vezes, uma vez na minha vida eu passei uma calúnia tão grande, mas eu fiquei com tanta raiva que eu só faltei ir para a polícia. Mas eu fiz escândalo na época. Passou 2 anos depois, eu passei por uma outra calúnia, o dobro da outra. E quando eu quis reagir, o Senhor falou comigo assim: você não venceu na primeira prova? Eu te fiz passar pelaquela prova pequenina, você não venceu? Você virou um bicho? Agora você vai ter que calar com essa grandona. E eu sofri. Mas eu sofri, irmãos, eu sofri. Eu sofri calada. Até que o Espírito disse assim para mim: você não tem que se justificar. É comigo que você caminha. Mas antes, minha naturezazinha. Queridos, pérolas. O Espírito Santo nós vamos passar por esse processo de desmantelação da nossa natureza carnal e pecaminosa. Aí vem as provas. Mas as provas têm um único fim: aperfeiçoar-nos. Diga aí para o seu irmão: você tem que ser aperfeiçoado. Você lembra daquela palavra? Há um versículo na Bíblia que toda vez que eu li eu dizia assim: não, Deus, não, acho que isso aqui não está muito certo. Quando a Bíblia diz assim: sede santos, como eu sou santo. Dói, não dói? Quando a gente ouve essa palavra de sede santos, como eu sou santo. Eu, Senhor, sou santo. Sede santo. E eu dizia: Deus, como é que eu, com essa natureza, vou conseguir ser santa? Querido, as provas, elas têm esse objetivo na minha vida, na tua vida. Aperfeiçoar-nos para nós chegarmos à condição de santos. Então, prova, você está em prova? Alguém aqui não está na prova? Levanta a mão. Quem não está na prova. Se eu perguntar para vocês estão em prova, irmão? Tem luta lá na família? Tem luta nas finanças? Tem luta no casamento? Tem luta com os filhos? Tem com o pai, com a mãe, com o vizinho? Até com o cachorro e com o gato vocês têm luta. Tá? Temos lutas. Agora, todas essas lutas, elas vão gerar aperfeiçoamento na sua vida. Senão você está sendo reprovado. E reprova. E continua na luta. Tem gente que faz 30 anos que está na mesma luta. Ele não sai daquela luta. Porque ele não é aprovado. O aluno que não é aprovado na escola, ele repete de novo. E repete, e repete, e repete. Você tem a ajuda do Espírito Santo de Deus para sair da prova a qualquer hora. Desde que você deixe que o Espírito Santo produza pérolas no seu interior. Toda mágoa, todo ódio, toda inveja, toda maledicência, linguarudo, mentiroso, fofoqueiro, invejoso, tudo essas coisas joga fora que não presta para nada. O Espírito Santo não irá habitar dentro de você, com você nessa situação. Querido, o Espírito Santo produz. Já não está mais aqui. Mas a lista das pérolas são amor. Diga lá, amor. Alguém aqui aprendeu: eu amo, eu sou uma pessoa tão amorosazinha. É porque você já teve um calo bem bom. Aí você virou amoroso. Alegria. Alegria. Toda a gente, irmãos, o povo da depressão tem que aprender a viver alegre. Senão ele chora. Basta o tempo da depressão para a gente chorar. Agora nós somos felizes. Eu não dou mais lado para ela. Você veja bem, a paz. Você quer ver uma coisa que o Espírito faz? É a gente estar em paz no meio da guerra. Tá tudo de ponta cabeça e você tá lá, todo tranquilo. Todo em cá. A turma pensa que você é maluco, mas você tá em paz. Malucos são eles, né? Aí tá tudo aquela confusão e você chega na tua paz. Ops, calma. Porque nós temos paz. A paciência, trem triste, né?
triste gerar paciência, irmãos, é triste. Deus está me testando a paciência, me deu um filho com 11 anos. E ele veio uma bênção para minha casa. E está gerando paciência. Eu vou aprender, né? Vou aprender. Quem pariu a criança vai crescendo com ela. Agora, quando ela vem já grande, é mais para gerar paciência. Gerar paciência. Gerar amor. Porque não foi da minha barriga, mas é do meu coração, desde que ele nasceu, né? Desde que ele nasceu, por isso que ele está lá em casa. Amabilidade, eu falei na sexta-feira sobre a amabilidade. Amabilidade é ser amável, simpático. Bom dia, vizinho, como vai? Tá tudo bem? Que dia lindo, vizinho. O vizinho passa por você, mas você tem sempre uma palavra para o seu vizinho. Você é sempre amigo do seu vizinho. Ah, mas eu sou crente, não posso olhar para a cara do meu vizinho. Meu irmão, se converte. Crente que não fala com o vizinho, tá mal. Ah, mas meu vizinho não presta. Quem que não presta naquela casa? É natural que o seu vizinho te vire o nariz, mas você, filho de Deus, tem que ser amável, bondoso, fidelidade. Queridos, tudo isso é pérola no nosso interior. Se você disser assim, não, eu tenho tudo isso, tem nada, irmãos. A gente vai adquirindo o espírito, vai produzindo em nossa natureza. Aí, com os anos, com o passar do tempo, a gente vai se tornando outra pessoa. Vai se tornando outra, porque o espírito produz pérolas na nossa natureza. E é isso que o espírito quer produzir. Se eu dissesse para você, irmãos, vamos todos praticar. Não, irmãos, vamos todos nos colocar na mão do Espírito Santo para ele produzir. E quando a prova vier, você cala e diz assim, Senhor, transforma essa mágoa numa grande pérola. Aconteceu que depois a pessoa me ligou. A pessoa que me feriu me ligou. E eu pensei, quando ela me ligar, antes do Espírito falar. Depois que ele falou, olá, tá tudo bem? Não, eu estou muito bem. E não estou magoada. Se eu disser para vocês, eu estou magoada hoje? Não estou. Fiquei magoada? Fiquei. No dia fiquei. Eu sou gente como todos vocês. Fiquei muito magoada, mas eu fui aos pés de quem podia me curar e ele me curou e me deu resposta. Queridos, é tão bom caminhar com o Espírito Santo. É tão lindo caminhar com ele. Porque mesmo que você seja o pior, ele pode te transformar no melhor. A ostra é um bicho feio, é horrível. Quem já viu uma ostra, ela é horrorosa. Por fora ela é feia, mas por dentro ela produz pérola. Ela produz pérola. Então, mesmo que você seja uma pessoinha feia, mesmo que você, não estou falando por fora, estou falando por dentro, atenção, estou chamando você de feio, né? Por dentro, produzam pérolas, tá? Querido, você quer ver uma pérola de grande valor? Aí você entende algumas parábolas com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse que tinha um homem que ele procurou uma pérola de grande valor, né? Há uma pérola de grande valor que se chama perdão. Eu acredito que é a pérola mais valorosa que nós temos dentro de nós. E eu vou dizer para você, sabe quando é que você aprende a perdoar? Quando você passa numa prova horrível. Quando você passa numa injustiça. Quando você é roubado, caluniado, quando mentem contra você. E aí o Espírito diz assim, perdoa. É quando a pessoa que te fere. E você tem que virar para a pessoa e mas não é eu te perdoo só, para fazer de conta. É eu te perdoo mesmo. Eu já contei para vocês, teve uma situação na minha igreja. Uma jovem. Deus me deu uma visão e eu fui contar para a moça.
E era no tempo nosso de igreja, a gente não tinha muito entendimento, e eu contei nuamente, contei o que eu vi. E no fim eu que fiquei culpada, fiquei tudo errado, deu tudo errado, foi uma confusão, e foi uma confusão na igreja. E sabe o que acontece, irmãos? Aquela moça quis até me bater no meio da rua por causa da revelação que Deus me deu, imagina. A revelação era terrível. E ela era uma mocinha novinha e ela estava grávida. E o Senhor me mostrou que ela estava grávida. E quando eu fui falar, parecia que a grávida era eu, né? Não ela. Foi uma confusão tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Aquilo gerou tanta dor no meu coração, tanta dor, tanta mágoa. Aconteceu tanta situação. Um dia eu estava em jejum e eu jejuava. Eu gostava muito de jejuar, sempre orei e jejuei. Aí um dia o Espírito Santo falou assim para mim: você está perdendo teu tempo. Eu disse assim, então por quê? Você fica jejuando e você não fala com a fulana? Eu disse, não, ela não quer falar comigo. Não, mas o senhor sabe que ela está errada. Ela estava errada. O senhor viu o que ela fez? Não. Você vai lá na casa dela pedir perdão para ela. Eu disse, eu sou a vítima e agora eu vou pedir perdão. Eu disse, então você não entendeu minha palavra? Assim, entendeu o quê? Eu fui ler todos os textos. Em todos os textos, a palavra ensina que a pessoa magoada é que vai pedir perdão. Aí eu cheguei na casa dela, irmãos, na porta da casa dela. Quando eu bati na porta, olha, meu braço pesava 1000 quilos. Ele não conseguia se levantar. Quando eu bati na porta da casa dela, eu pensei, essa moça vai vir com a vassoura atrás de mim, porque ela prometia me bater. E ela era tão grandona, italianona, bem grandona, e eu pequenina perto dela. E eu disse assim, ela vai me bater. Quando ela abriu a porta da casa dela e ela viu que era eu, ela levou um susto tão grande, tão grande, tão grande, que ela só disse assim, entra na minha casa. Eu pensei, pronto, lá dentro da casa, agora que ela me bate bem, né? Pelo menos na rua, os vizinhos me socorriam. Quando eu entrei para dentro da casa dela, e ficou só eu e ela olhando para mim, eu olhando para ela, eu não dizia nada, porque eu estava bloqueada, eu não sabia, eu só estava em obediência, irmãos, eu não sabia nada, eu não entendia nada de perdão nessa época. Eu entrei assim, olhei para a cara dela, ela olhou para mim, ela disse assim, vem cá ver a minha menina, que já tinha nascido. E fomos lá e conversamos e tal e tal. Aí um dia aquele dia eu fiquei lá, eu jantei lá, chegou o marido. Quando o marido dela chegou e olhou e viu que eu estava lá, pensou, pronto, essas duas já se mataram. Mas daí o marido também sentou, conversou e tal e tal. Nós olhamos um para o outro e dissemos assim, o que aconteceu com a gente? Nós sempre fomos tão amigos. E o diabo tentou nos separar. Sabe quem é este casal? São um dos melhores amigos que eu tenho. Mas foi com eles que eu aprendi uma das maiores lições de perdão na minha vida. Eu entendi que quando eu estou magoada, eu vou pedir perdão. Eu não espero ninguém vir me pedir perdão. Eu é que tenho que ir, porque se a mágoa é minha, eu é que tenho que produzir minha pérola e arrancar a mágoa do meu coração. Porque mágoa, falta de perdão no interior, irmãos, é veneno. Eu não vou morrer envenenada com a minha falta de perdão. Eu quero que o perdão venha gerar pérolas no meu interior. Quando você libera o seu perdão, a primeira vez dói muito. Dói. É um processo dolorido. Mas na segunda, na terceira, depois de muito tempo na caminhada, já não custa nada. Eu digo para vocês, nunca mais eu fiquei tanto tempo de mal de alguém. Nunca mais na minha vida. Eu procuro acertar sempre. Porque meu caminho e o caminho dos meus irmãos só tem uma finalidade, o céu. E no céu não entra inimizade. No céu reina o perdão, porque todo aquele que entrar lá é porque um dia foi perdoado pelo Senhor Jesus Cristo. E todo aquele que foi perdoado precisa aprender urgentemente a perdoar. Pérolas. Diga pérolas no seu interior. Tá bem? O Espírito Santo produz pérolas. Mais nada. Amém? Que Deus nos abençoe. E eu vou dizer uma coisa para vocês.
Nós precisamos produzir pérolas. Castelo Branco precisa que o povo de Deus seja um povo que tem pérolas para oferecer, e não acusação, e não brigas. Pérolas em nosso interior, pérolas em nosso caráter, mudança de natureza. Mas para obtermos estas pérolas é necessário deixarmos nossa natureza carnal na cruz e crucificar ali o nosso velho homem. Então um novo ser irá surgir ou ressurgir de dentro de nós. Quando o Espírito Santo nos controlar as nossas vidas, que é a linguagem que eu tenho, então produziremos pérolas. Nosso Deus é o único que pode transformar água em vinho, gente má em gente boa. Olha aí do lado do seu irmão, seu mal. Diga assim, seu mal. Você agora está virando bom. Você está ficando bom. Mas você era mal. Mas agora você está bom. Você está ficando bom. Você sabe que o vinho, quanto mais velho, melhor é, né? Mais qualidade tem. E assim somos nós. Vinho velho, estamos bons. Por isso que a gente vai ficando velho e vai ficando mais bonito. Quando a gente era novo, a gente era feio. Tudo feio, cheio de pecado, cheio de um linguão mentiroso, falso. Mas agora nós estamos ficando tudo bonito. Nós estamos tudo amigo. Nós temos um monte de irmão. Cada um mais lindo que o outro, né, meu irmão? Tão lindo. Somos amigos de verdade. Nós não temos, irmãos, as pérolas produzem verdadeira amizade no nosso coração. Verdadeira alegria, irmãos. Não há necessidade de nós mentirmos. Que a mentira é veneno. Mas a verdade é vida e ela nos liberta. Amém? Então diga para o seu irmão, meu querido irmão, produza pérolas. Tá? Não vai perder para ostra, por favor. Não perca para uma ostra. Não perca para uma ostra. Quando você olhar para a pérola, você vai lembrar. Quem tem alguma coisa de pérola aí com você? Tem pérola aí, querida? A pérola nada mais é do que uma ferida cicatrizada. Quando você conseguir cicatrizar as feridas, pérola no lugar delas. Amém? Vamos colocar em pé. Eu gostaria de orar com você. Essa foi uma palavra que o Espírito ministrou ao meu coração. Essa palavra o Espírito ministrou para mim. E eu sei que se ele ministrou para mim, fala com vocês, porque ele é assim mesmo, né? Ele não quer que a gente guarde nossas pérolas em casa. Ele quer que a gente distribua as pérolas, né? E essa palavra é uma palavra que o Senhor falou muito no meu coração. Muito, 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 muito. Então, eu tenho dito para o Espírito, se eu preciso de humildade, que venha lá. Não tem problema. Eu sei que para aprender a ser humilde, a gente passa muitas vezes por situações de humilhação, de desprezo. Mas não tem problema. Desde que eu aprenda a ser humilde, a Bíblia diz que nós temos que aprender com o Senhor Jesus a ser manso e humilde. Duas coisas que eu não tinha, nenhum nem outro. Mas que eu vou ter em nome de Jesus. Porque eu quero que o Espírito produza em mim essas coisas. Mas antes disso, eu gostaria de orar com você. Eu não sei como é que você chegou aqui nessa tarde. Eu não sei como é que você trouxe o seu coração nessa tarde. Eu não sei qual é o lixo que está aí dentro de você. Eu não sei se você não está cheia de veneno ou cheio de veneno. Eu não sei se você está com tanto ódio, com raiva, com mágoa, ressentimentos. E nessa tarde, você ouviu a palavra de Deus, que o Espírito Santo pode usar estas situações más para transformar numa linda pérola. Você sabe que José, ele tinha tudo para matar os irmãos dele. Era só esperar o pai morrer e matava aquela cambada toda, tá tudo certo. E olha lá que ele não se vingava direito. Mas José, ele disse para os irmãos assim, o mal que vocês intentavam fazer se tornou em bem.
Quer dizer, o mal que você intentou fazer virou uma pérola no meu interior. E não se preocupe que eu vou sustentar vocês até vocês morrerem. Vou sustentar você, seu filho, seu neto, os seus animais. Eu vou dar terra para vocês. Vocês vão ter do bom e do melhor, porque Deus, Ele me mandou à vossa frente. Queridos, José só entendeu que aquela situação era para virar uma pérola. E virou. E virou. Então não existe nada que você passe, que o Senhor não tenha um fim proveitoso. Até essas mágoas, ressentimento, com o marido, com os filhos, com o pai, com a mãe, com a vida. Tem gente que tem raiva até do governo. Mas que isto vire pérola. Que você não queira levar esse veneno para casa nessa tarde. Libere seu perdão. Tira isso de dentro de você. Tira isso. Você pode dizer assim, a vida tem sido cruel comigo. Aprenda com a crueldade. Aprenda com o desemprego. O que eu vou aprender com o desemprego? Aprende a depender de Deus e não do emprego. Deus quer ensinar algo muito maior. Mas o que eu aprendo com a solidão? Que você não está sozinho. Tem gente, eu estou sozinho, impossível. Você nunca vai estar sozinho. Então aprendam a transformar esse mal em pérolas que vão gerar coisas lindas. Deixa o Espírito Santo fazer. Às vezes você está sofrendo porque o Espírito Santo não está trabalhando. Feche os seus olhos. Eu gostaria que você dissesse, Deus, olha para mim. Olha, situações que ainda me faltam. Feche seus olhos. Olha, é você e Deus. É você e Deus. Nós somos adoradores. Nós cantamos que nós nascemos para adorar. Nós cantamos que Deus é grande para nós. Nós cantamos que o Espírito Santo, Ele está conosco. Nós dizemos o tempo todo, Ele está conosco. Mas que Ele produz em nós tudo que nós precisamos. Arranca de dentro de você essa mágoa. Arranca de dentro de você esse mal. Está te fazendo mal. Transforma em pérola.